Tá? Eu, como engenheiro, né, prefiro falar pouco sobre ozonioterapia por não ser um especialista na área, mas como especialista na área da engenharia, eu tenho 13 anos de estudo na área do ozônio, né, fazendo a sanitização, a desodorização de ambientes, né, igual você mesma falou, passando por carros, por escritórios, por escolas, por salas, quartos, né, com todo e qualquer tipo de ambiente, né. O ozônio, infelizmente, né, ele é muito pouco difundido. E a pergunta que todo mundo me faz é se o ozônio que eu utilizo é o mesmo da camada de ozônio. Essa é a primeira pergunta. É a pergunta clássica. Quando a gente fala de ozônio, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a própria camada de ozônio, né? Sim. E eu digo que sim, é o mesmo gás, né? O gás é o ozônio, é o mesmo gás que existe lá na camada de ozônio. E o ozônio, ele é um gás altamente oxidante, né? O que isso quer dizer? Ele consegue oxidar as bactérias, consegue inativar vírus. Então ele elimina bactérias, ácaros, mofo, fungo, bolores, qualquer tipo de contaminante, né? Então assim, ácaros, principalmente ácaros, ele elimina com uma facilidade muito grande. Ele Aí, tem pra um gente poder muito trazer para a forte. realidade das pessoas, né, Neto? As crianças têm muitas alergias, né? E aí fica aqueles quartos lindos, né? Com ursinho, com não sei o quê. E quando descobre que a criança tem alergia, aí tem que tirar tudo porque os ácaros estão lá. Então, de repente, com uma rotina, né? E aí depois você fala sobre isso. Consegue eliminar os ácaros, mantendo a sua casa bonitinha, do jeito que você quiser. Não precisa tirar tudo, né? Exatamente. Igual antigamente, falava, não pode ter bicho de pelúcia, que a criança vai ficar com alergia. Agora tem solução, né? Exatamente. Lembrando que assim, a limpeza física do ambiente ela deve ser mantida, obviamente. O ozônio entra como um complemento nessa limpeza. Então você tocou aí nos bichinhos de pelúcia, que a gente vê bastante, né, no quarto das crianças. A gente faz a sanitização do ar deste quarto. Então, como o ozônio é um gás, a partir do momento que você libera esse gás do ambiente, ele vai ocupar todo o espaço. É isso que eu ia perguntar. Não precisa fazer, vamos supor, no colchão, não. Você faz num ambiente, ele já pega tudo. Exatamente. Embaixo da cama, ele entra e tudo. Então, você abrindo os armários, cômodas, gavetas, a partir do momento que você aplica esse gás, ele vai ocupar todo o espaço. Então os bichinhos de pelúcia serão contemplados, o colchão será contemplado. O colchão acho que fica bastante bactéria. Exatamente. As camas, né, que tem aquela cabeceira, que também, normalmente é de sim, tecido, isso. né? Então, por mais que você limpe, o ácaro penetra, né? Sim. Então, muitas vezes até a umidade, então tem tudo isso. Porque outro dia, sabe, Neto, aproveitando, eu fui a um médico especialista em alergia e ele me disse assim, não adianta colocar umidificador no quarto. Todo mundo fala do umidificador. Só que aí vai umedecer a sua cama, a sua cabeceira da sua cama, e aí você vai ficar cheio de ácaro, quer dizer, vai piorar, não vai melhorar. Fiquei pensando, falei, nossa, é verdade. Tem que ser uma coisa associada com a outra. Então, tem que ter um verdade, equilíbrio. tem que ter um equilíbrio. Então, aí eu fiquei pensando nisso. E aí o ozônio, quer dizer, resolve, inclusive as cabeceiras, colchão, travesseiro, né? Tudo que tiver no ambiente. Almofadas, aquele cheiro de guardado do armário, né? Que é aquele cheiro de mofo, ele também consegue eliminar. O ozônio tem o poder de eliminar odores. Ele elimina o Ele cheiro elimina também. odores, além de tudo, ele tem esse poder. Eu tenho aqui um exemplo clássico aqui na nossa sala do comercial. É uma sala que não tem janelas, né? E a gente sabe que sem a janela fica difícil o ambiente que fique sem cheiro. Só que o nosso prédio aqui não comporta ter uma janela. E a nossa sala tinha um banner muito antigo que ficava sempre, eu entrava na sala e sentia cheiro. E por causa da alergia, né? Depois que fez o ozônio, e lembrando que o ozônio não tem cheiro, né? É importante, porque às vezes as pessoas vão pensar assim, mas vai passar ozônio e vai ficar tudo cheirando minhas roupas, as coisas. Não, ao contrário. Ele elimina. Mas quando eu entrei, eu senti uma diferença na sala. Aí o Neto já tinha me mandado uma mensagem que realmente na parede, como ficou muito tempo aquela lona, tinha uma umidade. Então o cheiro que eu sentia era daquela umidade, que por mais que pinte, que tira o bolor, ainda quem tem alergia sente. E melhorou assim 200% depois que fez o ozônio, né, Neto? E lembrando, você tocou num assunto importante sobre cheiros, né? O ozônio, ele é 100% natural.
Ele não é um produto químico, ele é um gás natural. E o grande poder do ozônio é se transformar em oxigênio. Então, o Mamal comentou comigo até que no outro dia, né? Você fez a ozonização, você fala, né? E no sanitização. E no outro dia ele falou que ele entrou aqui dentro, ele sentiu uma respiração bem melhor, assim, né? Um ar bem mais leve, é devido ao oxigênio, então. Exatamente, isso se deve à seguinte situação. Quando a gente aplica o gás ozônio aqui dentro do estúdio, por exemplo, igual a gente fez recentemente, o ozônio, ao entrar em contato com os contaminantes, ele se transforma, né? Ele volta a ser o oxigênio. Então, quando a gente entra num ambiente que foi recentemente sanitizado, a gente vai encontrar um ambiente com uma baixa concentração de contaminantes, porém uma alta concentração de oxigênio. Por isso que dá a sensação daquele ar puro, aquele ar fresco, aquele ar gostoso de respirar. Entendi. Daí vem essa sensação. Que legal, cara. Se você, a gente aqui no estúdio, né, para os nossos ouvintes entenderem, a gente tem muito para melhorar a acústica, o nosso teto todo fechado, então e assim, o Sonex, né, na parede, então tudo isso faz com que o ambiente fique protegido acusticamente, mas é um ambiente propício a ter muitos ácaros, né? Então, acho que por isso também que essa mudança aqui. E na minha sala também senti bem essa diferença. Legal, né? E o engraçado é que, como eu estava afastado, né? Tu fez na terça-feira. Eu voltei aqui na quinta e a hora que eu abri a sala eu tive a mesma sensação de que o ar tava... É como se o ar tava limpo, o pulmão gostou, né? Naquele o oxigênio puro. Purinho. E uma pergunta, Neto. Para a pessoa manter um ambiente super seguro, vamos falar assim, de quanto em quanto tempo tem que fazer esse processo? Essa pergunta é bem específica, tá, Fabrício? Vai depender muito do ambiente da pessoa, da concentração de pessoas que passam por aquele local, se o ambiente é ventilado, se ele não é ventilado. Mas o que a gente aconselha é de 100 em 100 dias, né? Então seria de 3 em 3 meses. Então segura um bom tempo, então. Exatamente. Com relação à proliferação de ácaros e tudo mais. O custo-benefício também é muito bacana. Né? Você acaba pagando apenas R$1 por noite para você dormir tranquilamente, né? Para você deitar na sua cama e não ter nenhum tipo de reação alérgica, nada. E vocês com certeza devem ter algum pacote lá, a pessoa fechar para várias eu esqueci, como é sanitização, isso? Exatamente. Vocês devem ter um pacote lá, né? Eu quero manter a minha casa sempre tranquila, segura, você tem um pacote lá num preço acessível, tem certeza? Sim, a gente sempre faz o controle, né, no nosso sistema das aplicações, porque como eu disse, cada caso é um caso, né? Então a gente tem um controle bem rigoroso dessas aplicações, juntamente com a família, né, com o pessoal, ou com o ambiente, com a escola que vai fazer. A gente sempre tem agora você falou uma coisa interessante, né? Escola, agora que está todo mundo falando em volta às aulas presenciais, é uma opção aí, né? É uma necessidade, porque as escolas também têm, né, todos os equipamentos. Escolas que tem crianças pequenas, tem colchonete, tem brinquedo, quer dizer, tem um monte de coisa. Que para você conseguir deixar tudo limpo e seguro, muitas vezes não consegue. Os bichinhos, né? Então tudo isso, as escolas, eu acho que assim, o pessoal deveria, as famílias deveriam inclusive exigir que as escolas estivessem com controle de sanitização, porque a gente, na minha época de hospital, não tinha ainda muito ozônio na época, né? A gente, então assim, tinha todo um controle, né, de todos os processos que eram necessários para insetos e tudo mais. Agora, as escolas têm que ser uma obrigação estarem dentro desse período que é necessário, estarem todas sanitizadas, né? Porque afinal de contas vão receber crianças, jovens, e os ambientes precisam estar, né? A gente teve um contato muito grande com o pessoal da Vigilância Sanitária e Epidemiológica da cidade em 2019, quando tiveram alguns casos de meningite, não só em Catanduva, mas na região. E nós fomos chamados para fazer a sanitização dessas escolas que foram atingidas, né? E a gente teve um resultado excelente, né? E foi um trabalho muito bacana, a gente começou a ficar um pouco mais conhecidos na cidade, né? Principalmente com relação às mães, né? Que levam os seus filhos todos os dias às escolas.
E depois agora, com a pandemia, a conscientização com relação à sanitização cresceu bastante, né? Então numa escola, por exemplo, não só a detetização, Sim. não só a limpeza física, né? Não só a rotina de higiene, mas também agora estão incluindo as rotinas de sanitização do ar ambiente da escola. No espaço aberto, né? desculpa, no espaço aberto tem como fazer a sanitização? Ou... É muito complicado, Fabrício, porque como ele é um gás, a gente perde o controle dele em casos de ambientes muito abertos. Entendi. Eu digo assim, num pátio da escola, por exemplo, assim, que já é mais aberto, não é uma sala. Ambientes muito já é mais ventilados difícil. já é mais difícil, né? Normalmente a gente faz as salas de aula, né, que são ambientes normalmente fechados. Catandava é uma cidade muito quente, então todas as escolas têm ar-condicionado. Então aquele ar fica viciado, né? Aquele ar fica durante muito tempo, né? E é aí que a gente entra fazendo essa sanitização desse ar ambiente, entendeu? Entendi. Eu acho que assim, ó, a gente deveria ter essas precauções, né, em tudo, né? Então, por exemplo, os carros, a gente vai comprar um carro novo, primeira coisa que a gente devia fazer era levar o carro para pegar limpinho, bonitinho. Exatamente, né? Porque assim, hoje a gente não sabe, né? Tudo, em todos os lugares a gente fala hoje do Covid, mas não é só o Covid, tem outras... né? Tem muitas outras bactérias, muitos outros vírus que a gente não sabe que estão presentes e eu acho assim super importante, né? Em carro, eu quero falar um pouquinho do tempo, né? As pessoas imaginam que isso seja um tempo muito longo. Mas como que eu vou parar minha clínica, minha empresa, minha escola, né? A escola ainda está parada, mas assim, para fazer. Mas o que eu gostaria de falar é que é muito rápido, né, Neto? É um processo assim muito preciso, mas que dispõe de um tempo pequeno. Então assim, é possível fazer em qualquer, seja no carro, seja na escola, seja na clínica, seja na casa, com um processo tranquilo, né? Um tempo legal. O tempo é muito importante, né? Muitas pessoas perguntam, né? Exatamente isso que você falou, Renato, que não tem tempo de fazer no carro, de fechar a clínica por um tempo. Cada ambiente a gente pede aproximadamente 30 minutos. Então a gente pede apenas meia hora. E depois desses 30 minutos, Fabrício, você pode entrar no ambiente logo em seguida. Eu como especialista, faço uma análise prévia, né? E aí depois desses 30 minutos você já pode entrar. Então já pode entrar criança, cachorro, porque como o ozônio ele vira oxigênio depois novamente, ele não tem nenhum residual tóxico. Então por isso que depois desses 30 minutos o uso do ambiente passa a ser livre novamente. Olha, para você ter uma ideia, o Neto veio aqui, né, quando fui fazer aqui no estúdio. Ele chegou aqui por volta das 13h30. Ele fez todos os ambientes. Às 14 e pouquinho, o mamão já estava liberado. Ele já estava no ar. A Ozone Spin tem o poder de fazer 12 ambientes por hora. Caramba! Rápido, hein? É rápido. Porque ele tem profissional, né? É profissional o negócio e você tem o equipamento todo para isso, né? Exatamente. E um tópico interessante que, com relação a esse negócio do tempo, a gente fez um asilo em Ariranha, que foi um caso interessante que saiu até, inclusive foi até noticiado pelo regional, que tiveram alguns casos, né? Tiveram 2 ou 3 casos, não me lembro ao certo agora, de idosos que tiveram Covid. E a prefeitura prontamente chamou a Ozone Spin e a gente conseguiu conter essa proliferação do vírus. Então a gente fez essa sanitização. Se você tiver alguém que você consiga deixar isso realmente positivado, consegue deixar isolado e os outros ambientes estão você já acaba com esse vírus e para um leigo como eu 10 casos. Oi? 10 casos. Foram 10 casos, olha ali. E vocês conseguiram com certeza acabar com, senão ia ser mais, né? Com certeza. Deus me livre. Para um leigo como eu no assunto, ele é um bujãozinho de gás, solta um gás assim no ambiente, como que é? São equipamentos, né? São máquinas profissionais que geram esse gás. Né? Esse gás ele tem que ser gerado, ele não pode ser, não dá para armazená-lo porque ele é um gás muito instável. Então é uma máquina que vai gerar esse gás. Olha que interessante. Eu já estava eu já estava pensando assim, onde ele compra será o ozônio? Quem fabrica o ozônio? Isso é engraçado porque muitas pessoas me perguntam, falam assim, mas se você trabalha com ozônio, por que você não resolve o problema da camada de ozônio? Exatamente por isso, porque ele é um gás muito instável. Para vocês terem ideia, o tempo de meia-vida, né, que a gente chama, são 15 minutos. Então, se a gente tem um ozônio, depois de 15 minutos, né, a gente vai ter metade daquela concentração.
Depois de 15 minutos, metade daquela concentração de novo. Isso quer dizer Isso que ele vira. tem que ser feito por um especialista, né? Assim, não adianta aquela coisa meia boca, né? Tem gente que acha assim, eu compro aquele aparelhinho não, que né, tem lá no, tem que ser no profissional, negócio né? e põe lá. E aí, assim, vamos pensar que cada macaco no seu galho mesmo, cada um né? no seu quadrado. Então, assim, um profissional especialista, um engenheiro que estudou 13 anos para fazer um serviço profissional. Não adianta fazer Não meia foi um boca. lá que comprou as máquinas e põe vamos lá lá. e pronto, né? Então é super importante que a gente tenha esse entendimento, porque nós estamos falando em segurança. Então não adianta querer fazer uma coisa, eu vou comprar um aparelhinho que a gente sabe que tem aí no mercado para comprar, aí tem isso. Mas qual é a concentração? Quanto vai colocar? Qual o tempo? Né? Então assim, esse ambiente, quanto que ele precisa? Porque tem que isso. saber, Quando né? nós falamos, ele falou assim para mim, quantos metros tem cada sala? Quanto de pessoas circulam em cada sala? Então, assim, tem todo um cálculo. Tem que ter um histórico do ambiente, exato. De tudo que você vai Não fazer. é chegar e... Não, a gente tem todo um né? estudo, né? Toda uma conversa, né, que a gente faz com a pessoa. Lembrando que cada ambiente é diferente. Aqui mesmo na Band, o estúdio é completamente diferente da sala da Renata, por exemplo. São ambientes próximos, porém são ambientes Foram serviços diferentes, então. Exatamente. Lembrando que a diferença entre, eu costumo dizer que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Boa. Tá vendo? Bem Então, assim. Se por menos não vai funcionar, se por demais pode fazer Em mal, grandes né? quantidades o ozônio pode se tornar tóxico. Olha lá, tá vendo? Então assim, tem que ser muito bem calculado. Renata, a gente tem um tempo pra gente bater um papo, mas infelizmente já tá quase chegando no final do nosso tempo, porque a gente tem um horário aqui que é o Quem Ama Não Esquece, né? Que entra aqui daqui a pouco. Então a gente tem esse horário, senão a gente ia ficar batendo papo aqui até meio-dia, 1h da tarde, que tá bem legal. A gente vai fazer o seguinte, infelizmente. Vamos marcar de novo? Os nossos ouvintes vão ficar aqui, nós vamos ainda bater um papo e a gente volta com o Neto, não tem problema. Ó, eu quero lembrar que faz casa, carro, empresa, clínica, escola, asilo, que tiver, né? O que você precisar, você pode contratar o Ozônio Spin. Gente, o preço é muito acessível. É acessível? Sim. É bem acessível, sim. E falo porque nós fizemos aqui em 5 ambientes e ficou super acessível. Preço bacana. E ficou maravilhoso. E onde trabalho. eu encontro? O Zona Spin fica na Praça Monsenhor Albino, número 61. O telefone pode se chamar no WhatsApp. Se estiver trabalhando aí, ó, chama no WhatsApp. 99666 9663. Vou repetir que tem muitos 6 aqui, ó. 99666 9663. E o fixo é o 3045 7079. Redes sociais? Redes sociais? Ozônio Spin. Ozônio Spin. O Neto, vamos fazer uma coisa? As redes sociais estão aqui, né? Estamos aqui na live. Estamos aqui, né? Estamos na live na Band, no estamos Face da na Band live, e também. Estamos na live. Do Ozônio Spin? No Instagram da Ozônio Spin. E aí eu quero aproveitar para dizer que nós estamos aqui com a nossa amiga Flávia também. Lívia, Lívia, que está aqui. Aproveitar e mandar um beijo pro maridão, que também fugiu da gente aqui, né? Que é o Eduardo. Né, e a Lívia veio aqui também, porque a Lívia que faz as redes sociais, toda a parte de assessoria da Ozônio Spin. Muito bem, então a gente vai terminar a nossa entrevista aqui, vamos continuar no Facebook da Band FM, na nossa live e nas redes sociais Deixa da eu só fazer uma pergunta para pro Neto, importante, que o meu celular aqui, ó, mostrou. Faz região? Fazemos regiões também. Importante, tem lógico, nossa cliente aqui da região, ela é de Urupês e ela tá perguntando se faz. Fazemos toda a região. Ah lá. Importante, porque nós estamos também transmitindo para 52 municípios. Importante que é sem acréscimo também. Não tem diferença de preço, ó. Aí mas aí dá para juntar, né? Dá para fazer na cidade. Combinar, exatamente, né? dá pra fazer juntar com as amigas. Faz com as amigas, Dá pra gente passar o dia lá. E eu acho que assim, vale super a pena, viu? Assim, a gente tava conversando um pouquinho sobre essa nova tecnologia do ozônio, que é nova só pra gente, né? Que na verdade, como o Neto falou, ela existe há muitos
muitos anos. E assim, a gente estava falando um pouquinho dos estudos japoneses, né? Inclusive falando de Covid e tudo mais. Então, assim, super importante para a gente ter mais uma forma, né, de prevenir, de cuidar da nossa saúde, né? O nosso foco, né? 70% do nosso público são mães, né? Então, assim, eu queria deixar esse pensamento que a gente não tem esse costume de saber quais são as rotinas de higiene da escola dos nossos filhos. Né? Eu queria deixar esse pensamento para as mães e, se possível, falar sobre, conversar, né, com os diretores das escolas. Nós temos na região aqui aproximadamente 10 escolas que já fazem a sanitização com a gente. E eu queria deixar esse pensamento, então, que se a escola do seu filho não faz, converse com a gente, que a gente tem o prazer de ir lá. Inclusive o poder público, né? As escolas municipais, escolas estaduais, importante que tenha essa consciência. Atenção aí aos prefeitos da região, né, que estão ouvindo a Band FM, entre em contato aí. Lembrando que isso também faz parte de um programa de saúde, né? Nós estamos falando de vírus, de bactérias e que nós estamos... Ainda mais agora, né? Na pandemia. E na verdade, assim, a gente está falando de Covid, mas tem muitos outros, né? Sim, tem conjuntivite, tem um monte de coisa que poderia realmente ser evitado, meningite, né? Como você citou bem, aquele período de meningite. Se de repente não tivesse feito a sanitização lá, Deus me livre e guarde, poderia ter até mais casos, né? Na escola que teve a meningite lá, né? Com certeza. Com certeza. Então, a sanitização Tudo que for importante. vírus, bactéria, ácaros e tudo mais, Então tá. pode ser resolvido. Então, ó, pra você, dona de casa, pra você, dono de loja, de empresa, residencial, Clínica, comercial, médicos tá bom? aí, ó, que estão Clínicas, laboratórios. dentistas, né? Laboratórios, que agora a gente tem um grande fluxo, Sim. muito interessante. Praça Monsenhor Albino 61 e o celular 996669663 é o WhatsApp e o fixo 30457079. Não deu tempo de anotar, corre lá no Facebook, Instagram, no Google, coloca lá Ozone Spin, Catanduva, Purificação de Ambiente, você vai achar. Você acha facinho, né? viu? É ali, ó, na Praça da Matriz, facinho, do lado da paróquia Monsenhor Albino ali, Fácil. bem fácil. Fechou então. Então, obrigado, Neto, pela sua participação. As portas da Band FM estão abertas para você fazer a sanitização e para você vir até aqui, rotina, tá bom? né? Obrigado aqui o pessoal da live, né, do Ozone Spin e a live Lives nossa da da Band FM, tá certo? Então a gente continua o Manhã Show e vai lá para a rede social da Band, para a rede social da Ozone Spin, que o bate-papo continua, tá bom? Agora, vocês querem continuar o bate-papo aqui? Eu tenho mais ou menos uns 10 minutos de música. Eu acho que nós fechamos bem, vamos chamar ele pra outra. Sim, fechou então. Bom, então, vamos dar tchau, você já encerrou aí então? Não. Então tchau pro pessoal da rede E aqui social da também Ozone não. Spin. E ali a gente já encerrou também? Olha, gente. Vamos mandar um beijo pra... Aqui tá aparecendo pra mim agora, Claudenir Roseli. Tem outros pra cima, mas a Claudenir tá assistindo. Muito Um bem, beijo. obrigado a todos aí que